Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs aqui hoje no Congresso da BUB. Último dia, hein? Último não, penúltimo. Amanhã é para vocês não dormirem, né? Que ontem foram até as 3. Hoje é direto, né? Tudo bem. Meu tempo não era assim, não. No meu tempo era mais devagar o negócio. Bom, obrigado. Você é servido pelo Dudu. Só tem sociólogo aqui, rapaz. Um sociólogo ora, um sociólogo serve água. Tá uma benção isso aqui, antropólogo. Desculpe. Quantos estudantes de ciências sociais temos aqui hoje? 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? 5%, tá bom. Metade homem, metade mulher, 3 afrodescendentes. Bom, queria agradecer profundamente a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Patrick, ao Reinaldo. É, assim, uma alegria muito grande estar aqui no Congresso da ABU. Eu participei bastante de ABU entre 89 e 2006, e desde 2006 eu guardei... Nem tanto. Desde 2006 eu guardei um afastamento estratégico aí. Enfim, voltar a um congresso, estar aqui com vocês é uma experiência muito agradável. A ABU é um lugar de amizades, a ABU é um lugar de casamentos, né? A ABU Love aí. A ABU é um lugar de viagens, a ABU Tour. E é bom quando junta a ABU Love com a ABU Tour, né? E aí que a coisa fica mais interessante ainda. E vocês, provavelmente, daqui a 2, 3, se o pessoal for rápido, daqui a mês que vem, vão estar viajando para ir no casamento de alguém que vocês conheceram aqui, que começou a namorar aqui, que você ajudou, que você atrapalhou também. Então, essa salada aí é interessante. A ABU também, para mim, é um espaço muito importante, como um espaço para refletir, né? Um espaço para pensar, um espaço para trocar, um espaço, e aí eu acho que isso para a vida em sociedade contemporânea é fundamental, um espaço para conhecer o diferente. Não muito diferente, que todo mundo é novo, é bonitinho, é cheiroso, mas pelo menos o pessoal, um fala com sotaque de um jeito, outro com de outro, um faz engenharia nanomolecular, biotônico, fontoura, o outro faz ciências sociais, radicais, marxistas, leninistas, e... Não, deixa para lá. Enfim... São cores, são sotaques, são cidades, são realidades, são histórias de vida. É gente que é muito rica, é gente que é muito pobre e que junto está na universidade, junto compartilha uma fé, junto compartilha uma só verdade, uma só vida, um só Senhor, e se encontra. Isso é muito bom, né? Se encontrar é muito bom. Tem um sociólogo aí das antigas, o Durkheim, que vai falar que o espaço de encontro é um espaço que recria e recreia, né? Esse momento que a sociedade se diverte, celebra, produz rituais, desenvolve rituais, é um espaço que cria e recria e recreia. Então, esse processo, aí a pedagogia vai dizer da importância do momento de brincar da criança como um espaço também de criação, de socialização, os amigos imaginários e a experiência de aprender a ser alguém, né? Os símbolos como constituintes da nossa identidade. Nesse início, eu queria lembrar de uma pessoa que esteve aqui virtualmente com a gente, que é o Ricardo Wesley. Eu não podia deixar de falar no nome dele, pensando nisso tudo, de amizades, de encontros, de diferenças, de igualdades. Eu queria lembrar dele para uma pessoa que eu respeito e admiro profundamente. É uma pessoa que eu amo de paixão, talvez só a Daniela que ganhe dele. Uma pessoa que eu admiro profundamente e que eu queria deixar aqui com vocês, se isso aqui funcionar. Minha tecnologia aqui está... Foi. Esse é o blog do Ricardo. O Sul é o meu norte. É de quem também? É teu também? Ah, sim. Enfim, estou deixando aí para vocês. Sul é o meu norte, blogspot.com. E ele atualiza regularmente o blog, gasta tempo fazendo os textos. Acho que tem coisas muito interessantes. Ricardo vai em 2006... termina o tempo como secretário-geral no movimento, começa o trabalho no Uruguai em 2007, está lá já esse tempo, e eu acho que é importante a gente conhecer, a gente acompanhar, a gente está junto. E aí o último post dele, do início desse mês,
ele fala sobre o PowerPoint e conta uma história de um militar americano e como é difícil simplificar tudo que a gente vive em cima do PowerPoint. E aí, por opção, e aí um pouco para trazer uma coisa para vocês, eu trouxe esse material que eu vou estar apresentando num programa novo, mais ou menos, né? Você tem vários programas novos, que são os programas dinâmicos, que não usam a ideia do PowerPoint de uma ideia em cada folha, em cada slide, né? A ideia é que o pensamento é muito mais complexo do que o PowerPoint pode fazer a gente acreditar. E para a educação, usar o PowerPoint dá medo, porque você tem que botar tudo em frases curtas, sequenciadas, e você cria uma forma de pensar que tem um padrão. E esse padrão não é muito legal, não. E é um padrão, eu diria, muito americano de se lidar com conhecimento. E aí você tem, com a tecnologia, novos programas, PPT Flex, esse aí é o Prezi.com, em que você consegue mexer um pouco mais com a dinâmica das ideias. Então, por isso que eu trouxe, e o Ricardo fala um pouco nesse post dele aí sobre... Não está funcionando. Cebola, depois eu te dou uns cascudos. Foi, é de lua. Foi você? Então vou ter que ficar fazendo... Enfim, vamos ver o que acontece. Essa é uma foto lá do pessoal da ABU no Uruguai, o Ricardo está ali de vermelho, no meio. Enfim, começamos por aí. E não está funcionando, Cebola tem razão. Então, Cebola, eu vou fazendo um trembulicho, um rebolation, e você vai mudando aí para mim. CN 2010 está chegando ao fim. Dias corridos, intensos, muitos encontros, alguns desencontros. Mas eu não poderia começar a falar sem dizer que vocês precisam aproveitar isso. E aproveitar tendo em perspectiva que esse é um momento, é uma experiência que vocês estão tendo, que tem uma possibilidade de ampliação imensa, né? Só a questão da internet, o pessoal aí que está me vendo, eu vi o congresso de domingo até quarta, até terça pela internet, @AlexandreBrasil, quem quiser me seguir no Twitter aí. Mas, enfim, tem que ser produtivo, né? Uma fala, o Robson Cavalcante uma vez que falou isso, né? A gente não pode ter como dimensionar o que um congresso representa, porque está ainda mais hoje, internet, gravação de vídeo. Então, uma frase, uma palavra, algo que foi construído junto por todos nós, isso tem um efeito de multiplicação, um efeito de alcance que a gente não tem noção. E outra coisa também é que esses congressos, esses momentos são importantes, mas também não espero que ninguém, a minha vida mudou depois do CN 2010. Não mude sua vida depois do CN 2010. Continue com a sua vida, faça correções de rumo, bote uma vírgula aqui, bota um ponto parágrafo ali, mas continue a sua vida, né? Se você segue ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, pratica a justiça e ama a misericórdia, continua por aí. Mas pense esse congresso como um ponto, como um momento de reflexão e continuar essa caminhada. Naquela ideia daquele cara chato que vai para o evento e volta querendo convencer todo mundo daquilo que ele ouviu e aprendeu, não faça isso. Né? Aproveite e continue a vida, que a vida é bonita e vale a pena. Desafios da Universidade Brasileira. Vou começar esse tema, essa fala, primeiro situando um pouco a partir de onde eu falo, né? De que contexto eu falo, de que história de vida eu falo. Eu conheci a ABU em 89, via ABS, participava de movimento estudantil, Grêmio Estudantil, UBS, antes dos caras pintados, quando estavam recomeçando o movimento estudantil no Rio de Janeiro. Depois, na universidade, participei menos do movimento estudantil, tentou ter um grupo de ABU, não deu muito certo, que eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano da minha graduação. Formado, eu fui fazer mestrado, comecei a dar aula em 97, e desde 97 até hoje eu dou aula em universidades públicas no Brasil. Primeiro na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, como professor substituto. Depois eu fui para Londrina, bela e aprazível Londrina, terra dos pés vermelhos, e ali fiquei de 99 a 2005 como professor na Universidade Estadual de Londrina. E desde 2005 eu estou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, num núcleo de tecnologia educacional para a saúde. Então, eu trabalho num espaço da universidade pequeno, assim, uma unidade pequena da UFRJ, que tem como objetivo formar professores e profissionais
na área da saúde e na área do ensino de ciências. Então, a gente trabalha numa equipe que tem biólogo, médico, enfermeiro, físico, pessoas da área de design, comunicação social. Então, é uma unidade multidisciplinar e é um espaço que eu gosto muito de estar ali. Dentro das minhas pesquisas atualmente, eu me dedico a estudar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que provavelmente é a política pública brasileira que existe há mais tempo e que atinge um maior número de pessoas. E que tem elementos de direito humano, né, direito humano à alimentação. Então, a merenda escolar não é um favor que o Estado faz, não é uma assistência a uma criança que passa fome, mas é um direito daquela criança. A merenda escolar é uma expressão da cultura brasileira. A merenda escolar é um espaço de desenvolvimento de discussões sobre segurança, sobre matemática, sobre física, sobre educação física. A merenda escolar é uma oportunidade de educação e saúde. E hoje, com uma legislação nova, do ano passado, ela também é um elemento de confirmação e de afirmação da agricultura familiar. Porque toda e qualquer escola, a partir de 2010, tem que gastar 30% da sua renda comprando alimentos produzidos localmente por agricultores familiares. Então, em termos de legislação, em termos de ideia, a merenda escolar, o que ela representa, o que ela tem hoje no Brasil, é um elemento extremamente interessante, rico, e que é um espaço importante de estudo e de fortalecimento e de defesa. E é nisso que eu estou envolvido hoje. E aí, como é bonito essa coisa de casamento, né? Vocês que estão, às vezes, preocupados demais com isso. Então, eu, sociólogo, casei com a Daniela, nutricionista, doutora em nutrição, e hoje eu estudo alimentação, e ela, nutricionista, estuda políticas públicas. Então, a gente casou até na profissão, até no que a gente lê. É bom que a biblioteca é uma só, fica bem fácil, não tem separação nem de livros, só de e-mails que a gente tem separação por enquanto. Outra coisa importante nesse processo, nesse estudo, e no meu estar na universidade, é que eu tenho total convicção que eu estou ali por serviço, por missão. O meu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro é um trabalho que eu entendo missionário e de serviço. E por isso que eu estou ali, e por isso que eu quero permanecer ali por um bom tempo. Bom, desafios da universidade brasileira. É um pouco sumário do que eu vou estar falando com vocês hoje. Não tenho a mínima ideia que hora eu comecei, até que hora eu tenho. Aqui, vê se está mexendo. Está mexendo, está vivo. 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês que dessa minha história e quando eu parei para pensar sobre o tema, me vieram à mente. Primeiro, como desafio da universidade brasileira, é o fato da universidade estar sendo no Brasil um espaço de reprodução das desigualdades sociais. Então, eu entendo isso como primeiro desafio. Segundo desafio, o fato que no Brasil a universidade tem sido um espaço educativo ineficiente. Terceiro desafio, o fato que no Brasil a universidade tem sido um espaço de perda de valores. Perda de valores, ineficiência e desigualdade social. Eu quero olhar para essas 3 questões, lembrando de um sociólogo, educador, filósofo, Plunkt-Practice-Um, o Edgar Morin. E ele traz toda a discussão da teoria da complexidade. E eu acho que eu acho que o mundo não mudou muito. O que mudou é a forma que a gente olha esse mundo. Antes a gente viu o mundo como branco e preto, e hoje a gente aprendeu que tem muito cinza no meio desse mundo. Então, o Morin, eu acho que ele ajuda a gente a não trabalhar com pares opostos, dicotômicos, que existe um certo, existe um errado, e eu resumo tudo a isso na minha vida. A coisa é um pouco mais complicada. O fato da universidade ser um espaço de exclusão não impede e não representa que ela é também um espaço de inclusão. O fato da universidade não ser eficiente não impede que a gente entenda ela também como um espaço eficiente. O fato da universidade ser um espaço com ausência de valores não impede, não está ausente dela ser um espaço cheio de valores, inclusive os valores que não são valores. Enfim, pensando nessa complexidade aí que a gente pode olhar e sair de binômios dicotômicos, etc. Binômio dicotômico, essa frase foi ótima. Equidade, para pensar a questão da desigualdade, qualidade, para pensar a questão da ineficiência, e sanidade, para pensar a questão dos valores. E por aí que a gente vai caminhar nos próximos 30, 40 minutos. Comecemos com equidade.
Eu gosto, geralmente, quando eu falo em algum canto, eu gosto muito de trazer imagens de artistas plásticos, de pintores. E aí, pensando no encontro da ABU e olhando o vídeo, desde domingo que eu estou acompanhando, geralmente eu pego pintores clássicos, realistas e tal, uma coisa que eu gosto mais. Mas olhando para vocês aí na internet, eu pensei, não vou por aí não. E aí eu me lembrei de uma artista que eu também gosto, que é uma artista contemporânea, chamada Minerva Cuevas. É uma artista mexicana que trabalha com uma arte de intervenção, né? Ela faz arte e também faz manifestações, faz campanhas, e eu acho muito interessante o trabalho dela. Então, para ajudar a gente a olhar esses 3 elementos, equidade, qualidade e sanidade, eu convidei a Minerva Cuevas para estar com a gente. E aí um primeiro trabalho dela. Não sei se o pessoal conhece, isso é uma marca de água, o layout, uma água suíça, que tem uma marca de ser uma água de alta qualidade e tal, e ela pega o logotipo dessa marca e coloca outro conteúdo dentro dessa marca. E aí, então, em vez de Evian, que é a marca da água, né? Então esse é o logo original, Evian, água natural, fresca, e aí você tem os Alpes suíços, e o que aconteceu é que esse pessoal secou a água dos Alpes suíços, ou parte das fontes, e é uma empresa que acaba prejudicando o meio ambiente. Então ela afirma que o que é natural não é a água Evian, mas sim a igualdade entre os homens e mulheres. Isso é uma condição natural do ser humano. E aí, além de fazer a arte, ela também se propõe a ir no supermercado com essas produções e colar nas garrafas de Evian esse rótulo com igualdade escrito. Então, não é só produções, pura e simplesmente, mas intervenções que ela promove. Então, ela tem um site na internet que é Melhor Vida Corporation, que ela, por exemplo, entre várias coisas, oferece código de barra para você imprimir, cortar e colar no supermercado. Então, você vai no supermercado, faz a sua lista de compras, escolhe os produtos, é um negócio que custa R$30, ela vai e faz um código de barras que sai por R$5. Então, a ideia é de subverter os processos capitalistas do mundo contemporâneo. Eu acho algo interessante, né? É que é aquela velha história, você já deve ter ouvido, né? Porque o regime do céu é o socialismo e do inferno é o capitalismo, né? Isso aí não tem dúvida, né? Acho que não... Então, a ideia de igualdade, né? Essa ideia de equidade, aí o termo equidade, o Boaventura Souza Santos, um sociólogo português, tem uma frase que eu acho que ela marca bem a diferença entre equidade e igualdade. Então, ele vai afirmar: temos direito a reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza. E temos direito de reivindicar a diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Então, de novo, essa ideia de que nada é branco e preto, nada é muito dado, mas a ideia é que as pessoas são iguais até o momento que a igualdade não acaba prejudicando essas pessoas. E aí, no momento que a igualdade é prejudicial para alguns, a gente tem que trabalhar com o conceito de diferença. E aí, nessa lógica, surge o conceito de equidade. Equidade seria isso. Seria que não existe uma igualdade posta, não existe uma igualdade absoluta. A igualdade ela sempre vai se dar em contexto, em relação, e tem que assim ser considerada. Bom, qual a situação da educação no Brasil hoje? Quais os desafios que nós temos, acho que mais gritantes neste campo? Pesquisa do OCDE, que é uma organização dos 30 países mais ricos, juntando alguns países parceiros, entre eles o Brasil. Obviamente, o Brasil é o último da lista, né? Sempre a gente consegue, não só na Copa do Mundo, mas também em outros elementos, a gente fica sempre mal na fita. Então, aquele quadrado vermelho é o tempo, o percentual da população de 55 a 64 anos que cursou a universidade. E o triângulo vermelho-branco, no caso branco aí para vocês, é o percentual das pessoas de 25 a 34 anos que cursaram universidade. Então, você tem, só muito rapidamente, o segundo país ali no lado de lá, do lado direito, estou na esquerda, não é à toa, do lado direito é a Coreia, e a Coreia ela tem, entre as pessoas mais velhas, 10% fez universidade. Entre os mais novos, isso chega quase a 60%.
Então, a gente tem uma situação que uma geração não teve acesso à universidade e a geração posterior, 2 gerações, teve acesso à universidade. Brasil, o último na relação, você tem que o pessoal velho, o pessoal da antiga, né, 10% teve acesso à universidade e, entre os novos, esse percentual chega a 13%. Então, enquanto Coreia saiu de 10% para 60%, o Brasil não saiu, né? Saiu de 10% para 13%. É empate técnico, né? Está na mesma. O que isso representa? Na América Latina, fora o Brasil, somente El Salvador, que teve períodos de guerra bastante extensos, guerra civil, são países que não têm o ensino superior de massa, ou seja, pelo menos 15% da população entre 18 e 24 anos na universidade. Então, Brasil e El Salvador, na América Latina, são os únicos países que não têm esse percentual acima de 15%. E no mundo inteiro, você tem esse desempenho, que esse gráfico aí um pouco aponta. Se a gente pega o mapa do mundo, e aí é um site legalzinho, você não tem o que fazer, aquele dia que você está lá sem ninguém no Skype, no MSN, nem sei mais o que vocês usam hoje em dia, Facebook, né? Twitter, etc. Mas tem esse World Mapper, que você escolhe vários critérios, elementos, e ele monta o mundo a partir disso. Então, você pede número de estudantes universitários existentes, e aí ele cria o país do tamanho da quantidade de estudantes universitários. Então, você vê a Argentina bastante gordinha, Índia, China, Japão, bem gordinhos, né? Enquanto a África ali esquálida em termos de estudantes universitários. E o Brasil, em relação à Argentina, perdendo bastante da sua pujança continental. Estados Unidos grande, México grande, enfim, Canadá não é muito grande não, né? Porque não tem quantidade, mas tem muito percentual. Bom, só que a questão da educação, eu acho que uma coisa recente, em termos do governo federal, é pensar a universidade não desassociada do ensino secundário, né, do ensino fundamental, ensino educação básica. E aí eu acho que é um negócio importante para a ABU considerar e trabalhar, e algo que não foi feito até então, essa relação entre a ABS e a ABU, entre ser estudante do ensino fundamental, educação básica, e ser estudante universitário. No Brasil hoje, isso dobrou nos últimos 15 anos, 50% dos jovens que deveriam terminar o ensino médio conseguem terminar o ensino médio. E desses 100%, só 13% não conseguem ir para a universidade. Então, você já tem uma quebra na questão do ensino médio, que depois quebra de novo para o ensino superior. No caso da UFRJ, por exemplo, é impressionante que 2/3 dos que se formam em escola pública no Rio de Janeiro não tentam o vestibular da UFRJ, porque sabem que não vão passar. Então, nem tentam. A exclusão é tão violenta que o indivíduo nem se motiva a tentar concorrer a uma vaga, porque sabe que ele tem muito pouca possibilidade. Então, ele nem se arrisca a fazer aquele vestibular. Entre os que já se formam, que é um percentual já menor daqueles que entraram, daqueles que iniciaram o curso superior. Então, olhar a universidade brasileira passa também por olhar a educação brasileira como um todo, né? Não dá isso o Brasil, digamos, gastou muita energia em focar muito a universidade. Em alguns aspectos, a universidade brasileira tem padrões melhores ou similares ao resto dos países do mundo mais ricos, em outros é muito inferior, mas quando a gente vai para a educação básica, a situação brasileira é muito ruim, em comparação com os outros países. Um dos dados, eu vou trazer esse dado para a gente dar uma olhada, é o tempo médio de estudos da população. Então, se pega todo mundo no país que tem mais de 15 anos, divide pelo tempo que essas pessoas estudaram, e você tem como padrão mundial, que a população tem que ter pelo menos 8 anos de estudo em média. Então, eu que estudei, sei lá, 8, 10, 12 anos, sei lá, 14 anos, eu roubei anos de várias pessoas que estão por aí, né? A ideia é que quanto mais você estudou, mais alguém deixou de estudar nesse país devido à desigualdade que ele tem. E aí, no Brasil, essa média é 7,3 em 2007. Na Argentina é 12 anos. Nos Estados Unidos, Canadá, é 15 anos. Então, no Brasil, em média, a população estudou 7 anos, em vez de estudar os 8 necessários ou os 8 minimamente aceitáveis, que é concluir, sei lá, o ensino fundamental, sem ser ensino médio.
Se a gente decompõe por cor, você vai ter, por exemplo, que entre os negros, de 7 cai para 6 anos. Os brancos sobem para 8. Entre os que moram na zona rural, de 7 cai para 4 anos. Entre os que vivem no Nordeste, de 7 cai para 6 anos. Então, você tem uma desigualdade em relação ao resto do mundo e internamente você tem uma desigualdade significativa. Se a gente pega, além dessa questão regional e do tempo de estudo, e pega também a relação de renda, então você tem ali, primeiro quinto são os mais pobres, você pega a população brasileira e corta em estratos os 20% mais pobres, subindo até os 20% mais ricos. Né? Ok? Beleza? Vocês não dormiram de noite, mas estão acompanhando. Primeiro quinto brasileiro, ou seja, os 20% mais pobres, eles têm, em média, 5 anos de estudo, enquanto os 20% mais ricos têm o dobro, 10 anos de estudo. Desigualdade. No Nordeste, 4 anos de estudo, os mais pobres, 8 anos os mais ricos. Os negros, 4,8, os mais ricos, 9,5. Então, o negro sempre vai estudar menos que o branco, independente da renda que ele tenha. E nas regiões, o Nordeste e o Norte, sempre terão índices mais baixos do que o Sudeste, o Sul e Centro-Oeste, independente da renda. Nesse caso, as mulheres se dão bem porque homens negros novos estão morrendo a rodo no Brasil. Então, diminui a quantidade de concorrência e, com isso, as mulheres, que padecem de uma série de desigualdades, conseguem, nessa situação, um desempenho um pouco melhor. Porque morrem jovens no Brasil. Muitos. Muitos mesmo. E aí, última tabela, para a gente não ficar vendo muito dado, pegando o percentual de estudantes universitários, aquele dado de 18 a 24. Então, no Brasil, 13% estão na universidade, na região norte cai para 9%, na Nordeste, 7,5%, e a relação da raça e cor fica bem marcada nesse ponto, aonde os brancos no Brasil, de 18 a 24 anos, 20% estão na universidade, enquanto negros, pessoas que são pretas e pardas, segundo o IBGE, são 7% na universidade. 1/3 a menos do que brancos. Isso não é por incompetência, isso não é por burrice, isso não é por incompetência, isso é por racismo. Só tem um nome. O nome disso é racismo. Não é por acaso que a Rede Globo teve o primeiro repórter apresentando o Jornal Nacional há 2 anos. Não é por acaso que as novelas da Globo tiveram uma atriz como artista principal há 1 ano. O Brasil é um país extremamente racista. E os dados numéricos apontam isso de uma forma aguda, não tão aguda como a realidade objetiva que a gente vive. A realidade, se vocês saem, se vocês olham, e se vocês não assumem a indignação que o Valdir falou, que não serve para nada, que não vê a quantidade de crianças na rua mortas e que são de pele escura. Isso não é por acaso. Isso não acontece por incompetência dessas pessoas. Tenho certeza disso. Na minha prática profissional, na minha prática como estudante, eu tenho que considerar isso. Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso apagar isso da minha memória. Eu tento, mas eu não posso. A busca da justiça, o viés da salvação que o Valdir falou há 2 horas atrás, precisa nos tocar. Deus escolhe o pobre. Deus escolhe o que sofre. Deus escolhe aquele que morre. Vida não se estorna. Vida, a não ser Jesus, para ressuscitar é complicado. A ABU, como movimento local, regional, nacional, precisa refletir e discutir temas presentes na universidade brasileira. O que na ABU se discute sobre Reúne, sobre ProUni? O que na ABU, qual a posição da ABU sobre política de cotas na universidade brasileira? Nós somos um movimento estudantil. Não se fala, não se discute sobre cotas na ABU. Nem que seja para dizer, nós da ABU somos contra as cotas. Eu não vou dizer amém, mas tudo bem. Posição, opinião. Nós somos um movimento organizado, orgânico, fazemos festas lindas, fazemos celebrações maravilhosas e não temos opinião.
O que a ABU pensa sobre o Proinfa do governo federal? Dinheiro para a universidade, para melhorar a estrutura da universidade. O que a ABU pensa sobre o bandejão? O que a ABU pensa sobre os transportes estudantis, alojamento estudantil? Nós estamos ali na universidade, gente. Indignação. Não é para pegar em arma, não é para fazer revolução, é para viver o dia a dia que a gente tem que viver. Nós não somos almas, né, do mundo, não, nós somos daqui, do agora. Esse ano tem eleições, né? E aí eu peço, imploro, conversem com pessoas que, ou vocês que se não lembram, né, que viveram a Universidade Brasileira nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos. Como é que era, como é que foi, o que pode melhorar, o que está ruim. Leiam o programa do governo, acompanhem minimamente pensando nesse espaço que vocês estão inseridos. Né? Independente se você acha que o país precisa de uma solução, ou se você acha que nós podemos alguma coisa, ou se você quer um futuro desenvolvido, sustentável, verde para o Brasil, independente disso, você precisa participar, você precisa olhar, você precisa acompanhar, você precisa ouvir, você precisa ver. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Seres humanos somos nós, criados à imagem e à semelhança de Deus. Fomos feitos para a liberdade, mas caímos no pecado. Somos feitos para sermos mordomos da criação, mas nos tornamos destruidores da criação. Somos feitos à imagem de Deus, mas nos afastamos cada vez mais dessa imagem. Somos feitos como amantes da vida, mas nos tornamos cada vez mais promotores da morte. A humanidade se desviou da verdade e é preciso redescobri-la, uma só verdade. Sidney Roy, missionário americano na Costa Rica, depois da Daniela e do Malária, está em terceiro lugar. Para Jesus, a verdade não é em primeiro lugar um bloco de conhecimento objetivo. A verdade, como o ato de conhecer, é uma forma de vida, uma forma de ser e crer, uma meta a ser alcançada. Verdade não é um conteúdo que eu uso em apologética para defender a minha fé contra a fé do outro. Isso é coisa de cruzada, que mata, que persegue. Verdade é uma convicção que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho que é longo, que é largo, que é o caminho ao lado de Jesus, que é a verdade, que encarna na minha vida. Vida que é plena, vida que transforma, me transforma. É isso, a verdade é isso. A verdade é a busca pela liberdade, é a busca por liberdade. Liberdade que é fazer com que nesse país não tenham números tão absurdos. Fazer com que nesse país crianças negras, jovens, morram diariamente como se fosse barata. Você pisa e não dá a mínima. Essa é a verdade. Essa é uma só verdade. Uma só verdade que liberta. Liberta a humanidade. A verdade vos libertará. Sereis verdadeiramente livres. Livres da injustiça. Livres da concentração de renda, livres de uma sociedade produtiva que se produz, que se vende, que se prostitui. Essa é a liberdade, essa é a verdade que a gente é chamado. Segundo tópico, questão da qualidade. Vou botar um filme, não sei se... O cara não está lá, não. Foi no banheiro tomar café. Foi no banheiro tomar café. Hã? Tomar café. Cada um tem um gosto que tem, né? Então, o Samuel vai lá correndo mostrar sua capacidade física. Enfim, eu vou botar um trecho que tem a ver com o que eu falei até agora e emenda para o que eu vou falar em seguida, que é sobre qualidade. É um trecho do filme Pro Dia Nascer Feliz, do João Jardim, que é sobre a situação das escolas do ensino médio fundamental brasileiro.
Então, ele trabalha com uma escola no sertão nordestino, uma escola na periferia do Rio de Janeiro e uma escola de um bairro classe alta paulista. Então, ele conversa com os alunos dessas 3 escolas e ouve opiniões sobre a vida desses alunos. E o que eu separei desse filme foi um trecho em que 4 alunas do Colégio Santa Cruz, que é esse colégio de classe média alta, comentam sobre a questão da desigualdade social no Brasil. Vê se... Agora eu perdi aqui, Cebola. Foi. Ixi, não era isso, não. Ué. E... rapaz. Essa vantagem do PowerPoint. Oi, peraí. Perdi mesmo o negócio, hein? Já era. YouTube, entrem. Tem assim, ó. Tem esse trecho no material do COEP. Aluna do colégio... aluna fala sobre cortiço e bolha, um negócio assim. Que ela vai discursar sobre ela vive numa bolha, não vê o diferente. É uma cena do filme bastante interessante. E aí a ideia, e aí eu já entro na coisa da qualidade, fundamentalmente uma coisa que a gente tem que ter em mente. Qualidade não é um valor neutro. Não existe qualidade por qualidade. A qualidade é sempre para alguém, para alguma coisa, com algum objetivo. Então, tenham medo de discursos sobre qualidade. Né? E o pessoal de engenharia, não sei se qualidade já acabou, né? Tinha uma época que engenharia era tudo qualidade. Mas, enfim, qualidade sempre é uma posição, não é neutra. Né? E aí, voltando a Minerva Cuevas, tem uma empresa americana chamada Del Monte, que faz produtos naturais. Né? Então, ela tem frutas, legumes, enlatados, e o lema dela é qualidade. E aí, então, uma marca, um produto deles, um molho de tomate e tal. Minerva Cuevas, então, faz essa montagem, onde ela bota um T a mais, no Del Monte, coloca umas caveiras no fundo e, em vez de qualidade, ela escreve criminalidade. Del Monte, inclusive no Brasil, na Guatemala, em vários países da América Latina, tem uma série de processos e de ações associadas a processos de enfrentamento no campo e assassinato de agricultores e ações virulentas e de agressão, né, em termos da questão agrária em vários locais. Principalmente Guatemala tem casos bastante marcados. E aí ela coloca o purê de tomate como puro assassinato, puro matar. E aí ela faz essa crítica, ela pontua um pouco essa empresa e, de novo, cola esse decalque nas caixinhas da Del Monte em supermercados como parte de expressão e de exposição da sua arte. Então, uma arte que critica, uma arte que é combativa. Qualidade. A qualidade que eu quero é aquela que promove a vida. Então, eu tenho pavor de discursos que são importantes, que precisam acontecer, tudo bem, isso é uma discussão longa, mas eu tenho discursos que tomam como premissa, de primeira, a ideia de eficiência, eficácia, produtividade, como elementos que são fundamentais na vida da gente. O Nowen, ele vai falar que a gente não tem que ser produtivo, mas tem que ser fecundo, né? A ideia de fecundidade como referência cristã para a resposta de uma sociedade complexa, etc, etc, etc. E aí, como estudantes, como membros da ABU e participantes da Universidade Brasileira... Que horas são? Tem até que horas? É... 15 minutos, tá. Meu relógio parou. Isso é bom, né? Meu relógio parou, então não tem nada a ver com isso. Então, essa ideia de qualidade na educação, acho que um papel que a ABU precisa assumir, e aí, menos a ABU, o movimento, a ABU. Então, primeiro, coisa de sociólogo. Eu dei uma perspectiva macro, agora uma perspectiva meso.
Depois é micro, viu que bonitinho? Então, agora é meso. Então, a ABU, os seus grupos locais, as regiões, o trabalho nas universidades, nas cidades, a importância de ter em perspectiva a universidade e os seus 3 pilares fundamentais: ensino, pesquisa e extensão. Então, toda a ideia de qualidade passa por ensino, pesquisa e extensão acontecendo de forma eficiente e acontecendo efetivamente. Então, alguns responderam uma pesquisa no Congresso que foi feita similar em 2004. E uma coisa dos dados que mais me agradou, que me deixou feliz, foi o fato de que na ABU o percentual de estudantes participando de projetos de extensão era 3 vezes superior do que o percentual de estudantes de universidades federais, de uma pesquisa que tinha sido feita em 99 pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Então, você tinha na ABU mais gente envolvida em extensão do que a média das estudantes de universidades públicas brasileiras. Isso é muito interessante. Isso me diz que há, de fato, um interesse, um olhar, uma preocupação para uma universidade que está presente e que busca qualidade a partir da intervenção e da participação, do diálogo e da troca com a realidade social, com movimentos sociais, com o cotidiano das pessoas. Além dessa participação em ensino, pesquisa e extensão, nós, como movimento, devemos e temos uma importante atuação junto a movimentos estudantis, organizações científicas, grêmios estudantis, espaços organizados que já existem dentro da universidade. E participar nesses espaços e nesses fóruns no sentido de defender uma qualidade dessa universidade. Então, uma vez eu estava, em maio agora, na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que define diretrizes para a política de ciência e tecnologia do Estado brasileiro, e uma mesa, a representante da ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, fez uma discussão que eu achei super pertinente e que, com certeza, ninguém iria fazer em momento algum. Qual foi? A questão do assédio moral de orientadores em relação aos seus orientandos. Um tema seríssimo, um tema importantíssimo, e que só estudantes terão capacidade de fazê-lo e levá-lo adiante, e que tem que ser feito. Né? A questão da relação orientador-orientando, que, né, na melhor das hipóteses, você tem que rir sempre da piada sem graça do teu orientador. Isso é no melhor das hipóteses. Aí, às vezes, você faz pós-doutorado em ir no banco pagar conta e servir cafezinho para ele. Então, como se dá essa relação, como se estabelece essa relação, como um estudante de pós-graduação pode contar o seu tempo de estudante, como tempo para aposentadoria, como uma mulher grávida, estudante de mestrado e doutorado, pode sim ter licença maternidade. São direitos básicos e que cada vez mais se precariza o profissional que vira estudante como bolsista, que esse cara não vale nada a não ser, mas eu gosto de você, a não ser para fazer funções que não têm peso econômico, porque não tem INSS, não tem direitos garantidos pela Constituição brasileira. Então, viram subprofissionais, funcionários, flexibilizando o tal mercado de trabalho de uma forma extremamente complicada. Então, o espaço que a ABU está já há algum tempo no Conjuve, então eu comecei lá em 2005 pela ABU, representando no Conjuve, e hoje a ABU continua já desde então, são 5 anos no Conjuve, isso é um espaço fundamental, um espaço de busca da justiça, um espaço que a gente encontra Deus muitas vezes. Dario Lopes, falando no Missão 2006, expressava como Deus está presente nos espaços de luta por justiça. E várias vezes eu senti muito bem acolhido nas reuniões do Conjuve, em discussões com representantes de uma série de movimentos, desde leis lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros, passando por meninos de rua, movimento de pessoas com deficiência, feministas, e ali naquele espaço, discutindo política pública desse Brasil, discutindo como estabelecer diretrizes que auxiliem a terminar com a morte de certas pessoas, eu tenho certeza que Deus estava presente ali. Muito mais presente do que em certos espaços eclesiásticos que eu já fui. Mateus 9,13. Vão aprender o que significa isso, fala Jesus. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Vão aprender, saiam, caminhem, façam. A forma de agir de Jesus, a lógica de Deus de se encarnar, é uma lógica
da experiência, né, de um evangelho que é comunicado pela vida, né, que é experimentado, que é compartilhado na hora que se parte o pão. E isso é muito interessante. A educação, ela flerta com isso o tempo todo, e mais recentemente você tem propostas de metodologias ativas para o ensino superior. Porque cada vez mais você tem a certeza de que a experiência tem um peso muito grande no processo educativo. Quando você pergunta para estudantes universitários o que te marcou na vida universitária, o que te chamou a atenção, pouco provavelmente ele falará de uma aula, de uma palestra, de alguma coisa que ele ouviu. Ele vai falar de um professor, de uma experiência, de uma atividade de estágio, alguma coisa que ele vivenciou. Então, a importância da gente aprender na ação, né? Da gente ir fazer, da gente se meter nas coisas, da gente se envolver em processos, não sabendo muito bem como vai ser, mas não deixando de fazer porque não sabe. Aprendemos na vida e com a vida, com exemplo e sendo exemplos. E nisso a ABU é muito bacana, né? Essa ideia de vocês ficarem em alojamento, 300 pessoas, dormindo junto, fazendo coisas não publicáveis juntas e publicáveis também. Então a ideia dessa troca de substâncias, de vida, de cheiros, de fila, de comer junto, isso é muito rico. Né? Você sentar junto com gente muito interessante, muito bacana, muito legal, isso é um espaço de aprendizado riquíssimo. A ideia da convivência, da ideia de se estar junto, a ideia de se trocar o tempo todo, experiências, vivências, e com isso, com essa forma de compreender o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, eu consigo entender ou buscar uma qualidade que tem como objetivo não sempre aquele que está naquilo que o Valdir falou, desfavorecido. A qualidade que eu quero é para isso. E aí eu convido aqui o Paulo Freire, com uma frase dele no livro Política e Educação. A busca de uma educação para a qualidade se dá em uma prática fundamentalmente justa e ética, contra a exploração dos homens e das mulheres, e em favor de sua vocação de ser mais. Vida plena, com justiça e ética, que se forja em processos, que se forja na experiência. Vamos embora por causa do horário. Terceiro e último elemento, sanidade. Pega lá a Minerva Cuervas. Eu estava preparando isso aí na terça-feira à noite, salvo engano, quando a Simone estava falando aqui no palco, na noite da região leste, de que o pessoal levava ela para o McDonald's para matar e tal, não sei o quê. E aí eu estava procurando o vídeo disso, isso é um vídeo. Eu não achei, porque o McDonald's não deve ter deixado, mas isso é uma obra da Minerva Cuevas, que ela pega um artista, bota essa roupa, tem 2 dentes ali demoníacos, obviamente, um símbolo nuclear, e esse indivíduo fica na frente do McDonald's, nesse caso aí em Paris, falando sobre como é feito o alimento, quanto o McDonald's usa em marketing, como o McDonald's pega nossas criancinhas e dá brinquedinho para que elas compram comidinha lá neles, como o McDonald's paga salários baixíssimos para os seus funcionários, enfim, apresentando um pouco da cultura dessa empresa, e obviamente ele é preso depois de 10, 15 minutos. Mas, enfim, a ideia é um pouco de uma necessidade, de uma busca de saúde ou de processos saudáveis em nossas vidas. E isso eu identifico que é um pouco problemático nas nossas universidades. Na ABU, uma das primeiras coisas que eu escrevi, não há tanto tempo quanto o Valdir, com certeza, foi um texto muito simples sobre santidade com sanidade. Aí eu pegava de Marta Maria, né? O fato que a gente, às vezes, nas nossas igrejas, na nossa vida cristã, a gente acaba se cobrando muito, se exigindo muito, né? E diante de uma realidade muito cruel, de fato, uma indignação e um incômodo tem que acontecer. Mas isso não pode fazer a gente perder a nossa sanidade, né? A gente foi criado por Deus, a gente foi criado, tem tempo para colher, tempo para plantar, tempo para brincar, tempo para ficar triste. Então, a ideia de que a busca por saúde é um elemento que deve ser central na nossa vida cristã.
Tal como a paz, né, o conceito de shalom, a saúde não é simplesmente a ausência de doença. A saúde é muito mais do que isso. E aí o governo brasileiro ele vai definir o conceito de saúde de uma forma bastante extensa, né? Saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. Eu dou aula para médico, mestrado, doutorado lá na UFRJ, eu começo por aí, os caras, tu vai ter que fazer o quê? Eu falei, no mínimo entrar no MST, né, para início de conversa. Né? Só para... Quer ser médico? Quem mandou? Perdeu o Playboy, agora vai. Então, a ideia é que o conceito de saúde é um conceito muito amplo. E aí exige uma atuação que não se restringe a profissionais de saúde, obviamente. Ou de saúde no conceito estreito. E aí você tem outro elemento da discussão, que são os determinantes sociais da saúde. E de como você tem aí, muito rapidamente, né, por conta do tempo, você tem uma coisa que tem muito por aí, que ela 10 dicas para você ser saudável. É fantástico, Globo Repórter, sempre tem, né? Coma isso, faça aquilo. E geralmente começa assim, uma dessas listas. Não fume, não beba, tenha hábitos saudáveis. E aí o pessoal de uma organização inglesa, o Centro de Estudos da Pobreza, fez uma sugestão de 10 tópicos para uma vida saudável. Então começa assim. 1, não seja pobre. 2, se for pobre, não seja por muito tempo. 3, tire férias todo ano. 4, tenha um carro. 5, não more perto de uma fábrica, não more no barraco, não more na favela. Então, se você fizer essas coisas, você não vai ficar doente. Então, o que determina a doença? São hábitos cotidianos que você faz ou uma vida que você leva que te estupra, que te destrói, que te amassa, em nome de um emprego, de um salário que você fica 3 horas dentro de um ônibus, que você não tem diversão nenhuma, que você tem que torcer por um time do Dunga, e isso é da doença. Isso causa, no mínimo, azia, né? Dependendo do seu envolvimento com o futebol. Saúde é algo amplo. Saúde é plenitude de vida, plenitude de amor, plenitude de alegria, plenitude de paixão. E vivemos em meio a uma situação em que as pessoas têm cada vez menos assumido uma postura saudável em suas vidas. E aí, ser saudável, o que é ser saudável? É um negócio muito complicado, né? E você não define o que é saudável para a vida do outro, não faça isso. Eu, obviamente, vocês viram, tenho um pouco acima do meu peso, e eu, na minha vida, eu não estou gordo, eu sou gordo, sempre fui, não tenho muito problema com isso, graças a Deus, Daniela também não teve, vencedora, corajosa, batalhadora, mas, enfim, em algum momento da minha vida eu resolvi parar para me dedicar às atividades físicas, que, obviamente, eu não sou um cara muito ligado a isso. Durante 2 meses eu era um cara exemplar, academia, caminhava, fazia de tudo que vocês imaginavam e gostava, não confesso que eu não tive nenhum problema. Só que ao final disso, depois de uns 2 meses, eu me descobri com leucemia, com câncer. Aí você pensa, o cara não fez nada a vida inteira, começa a fazer e acaba com câncer, né? Ainda não voltei, faço só check-up, tento andar de vez em quando, nunca vou acompanhar um Ziel em maratona, não vou. Deixa a malária fazer isso, não é o Ziel que está ali. Mas, enfim, não vou fazer isso, né? Mas tem que andar, tem que cuidar da alimentação, etc, etc. Mas eu sou gordo, lamento. Mas que alguém não gosta, lamento. Eu sou preto e gordo. Não tem como mudar isso, não dá. Posso emagrecer um pouco, posso andar um pouco mais, mas acabou, é isso, minha vida é essa, eu sou isso. Então, a doença, mais do que um momento que você se julga pelo passado, o que eu fiz de errado, eu não devia ter feito aquilo, tem que ser um momento que você olha para frente. Então, leucemia, quimioterapia, eu fiquei pouco tempo, graças a Deus, assim, inútil, em cima de uma cama, que eu não conseguia levantar o braço, e ali, naquele momento de completa incapacidade, de completa incompetência, o que Deus está querendo me ensinar nesse troço? Né? O que Deus está querendo me dizer com isso? Né? O que na minha vida eu tenho que repensar? O quanto eu tenho que dormir, o que eu não dormi, né? E ainda não durmo, ai, meu Deus do céu. Então, a doença como determinante social,
esse determinante social que tem a ver com renda, com pobreza, também tem a ver com lógicas que a sociedade nos impõe, que me obriga a não dormir, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer projeto CNPq, CAPES, não sei o quê, tenho que fazer relatório, tenho que fazer artigo, porque se eu não produzir 3 artigos por ano, equalizar... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deus nos chama a ter fecundidade, não produtividade. Eu tenho que parar, né, Daniela? Nisso e também aqui no tempo. Mas, enfim... Hoje em dia, uma coisa que me preocupa muito e que me chama a atenção, estou estudando alimentação, é a questão da ditadura da magreza. Então, você tem centenas, milhares de jovens, mulheres, que sofrem profundamente convivendo com anemia, anorexia e bulimia. E hoje em dia, com a internet, isso tem uma expressão e uma disseminação de tecnologias sociais, de como agir diante da tua família para manter um corpo magérrimo, mais magro ainda, absurdas. E isso está na nossa universidade, isso está na nossa escola. Essa ausência de saúde. Um trecho de um blog na internet. Olá, queridas, como estão de ano novo, hein? Eu posso dizer que, para mim, por enquanto, e pretendo continuar, está tudo bem. Fiz o no food por 4 dias. E no 5º dia eu fui comendo aos poucos, e só frutas. No 6º dia, eu só ingeri líquidos. E no 7º dia, eu fiz uma única refeição à base de cereal e leite para poder parar em pé e dar uma melhorada nas minhas olheiras. Porém, me deu muito enjoo, uma vontade de me arducar. E acabei fazendo. Miou, vomitou. Aqui em casa, já está todo mundo ligado na situação. Então, eles descobriram que eu miei aquele dia. Depois de ouvir muito da minha mãe, eu acabei comendo. Saco, não é comer? Agora, eu estou fazendo uma dieta de 400 calorias por dia e estou conseguindo ir muito bem. Assim, em breve, eu estarei comendo 200 calorias por dia no máximo. Logo. Né? Torçam por mim. Eu não, né? 2.200. Indo, por conta do horário. Anorexia, bulimia, transtornos alimentares. Outra coisa, sabe uma pesquisa do governo federal agora, mês passado, sobre o consumo de drogas na Universidade Brasileira. Uriel Heckert, professor aposentado da Federal Juiz de Fora, falava uma vez comigo que eles fizeram uma pesquisa com estudantes de medicina e era impressionante o fato de que os estudantes começavam a beber cada vez mais cedo. Então, o que acontecia na prática? O pessoal, quarta-feira à noite, ia para a noitada, enchia a cara, quinta-feira chegava meio zumbi na aula, sexta-feira não chegava, sábado e domingo bebendo direto, segunda-feira bebia um pouco ainda para terminar de manhã, né? A rave tem que terminar, e aí eles chegavam um pouco sóbrio na terça-feira, com uma ressaca do caramba. Na quarta-feira eles estavam inteiros para voltar a beber na quarta-noite e continuar bebendo até a segunda-feira à noite, a segunda-feira de manhã da semana seguinte. Então, na universidade, e ali você tem dados universitários brasileiros, americanos e a população brasileira. Consumo de álcool ocasional, no Brasil, a primeira linha lá, nos últimos 12 meses, sei lá, 80%, 70%. Nos Estados Unidos, 60%, média brasileira, 50%. Consumo de algo cotidiano, no Brasil, alguma coisa em torno de 70%. Cigarro, drogas ilícitas. E como nas regiões, isso é infográfico de alguma revista aí de circulação nacional, mas se você procurar na internet, você vai ter a pesquisa inteira, e são números bastante preocupantes, né? Ali os coquetéis, 1/3 dos estudantes não consomem drogas, ou drogas ilícitas, né, álcool e outros elementos, e enquanto 1/3 consome mais de 3 ou 4 drogas. Então, êxtase, bebida energética, alcoólica, cigarro, cocaína, tudo junto para dar uma bombada boa. 1 João 4, 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amamos
Cremos em um só Senhor, o qual se expressa no amor em comunidade. Leonardo Boff afirmava num livro belíssimo, Santíssima Trindade é a melhor forma de comunidade. Então a ideia é que essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, uma relação de amor, uma relação da Trindade que é um só, esse é o modelo, é o exemplo que nós temos para nossas vidas. Então a ideia do amor ao próximo, o amor àquele que sofre com consumo, que sofre com uma vida desregrada, que sofre com uma situação extremamente dependente em relação a prazeres e momentos muito fugazes, às vezes, e nesse contexto, como Deus nos chama a amar e estar presente nessa situação. E a nos preocupar e nos mobilizar em relação a essa situação. Que como a Belber, cresçamos no amor e no conhecimento de Deus. Amor, que é um amor que nos acolhe, que nos movimenta e que nos chama a olhar para os que sofrem, a olhar para os que padecem em suas crises existenciais, suas crises, os seus medos, a sua imprevisibilidade e os seus sonhos. E que nesse contexto desse mundo bastante complexo, tentam e buscam em outros espaços encontros e respostas. Tem uma frase de um médico italiano, Giovanni Berlinger, que ele vai dizer o seguinte: a saúde tem um duplo valor moral. É essencial para a qualidade de vida e para a vida. E é instrumental como pré-condição da liberdade. Então, a saúde é essencial para a qualidade. E é instrumental para a liberdade. E aí, por isso que eu comecei falando de Morin e da complexidade. A ideia é que, enquanto a gente tiver um país desigual, não tem como a universidade ter qualidade. Enquanto a gente tiver uma sociedade sem saúde, não tem como a universidade ter qualidade. Então, não basta a gente dizer que a universidade não presta ou que está ruim e não fazer nada em relação a outros elementos. E aqui eu selecionei 3. Então, como é difícil, não é fácil. É custoso, é demorado, mas a gente não pode ter uma relação de causa e efeito entre um problema com uma solução pontual. A realidade é complexa, a realidade é ampla, e a gente tem que atuar como corpo, não individualmente, mas como grupo, macrosocialmente, mesosocialmente e microsocialmente, tentando enfrentar esses desafios. Buscando nesse processo de luta por equidade, que briga em relação, ou que discute a igualdade e a desigualdade no acesso à universidade, a verdade que traz libertação, a verdade que liberta. A gente olha para a questão da qualidade do ensino e pensa a neutralidade, a eficiência e a tensão entre esses dois e apresenta experiências de vida que trazem esperança. Por isso, hoje, temos esperança. Esperança que vem da verdade e do amor que vem de Deus. A gente olha para a sanidade, as tensões entre saúde e doença, com a certeza que por meio do amor que nós temos no Senhor, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós encontraremos a esperança e a verdade que liberta. Então, os desafios que nos se colocam nos levam a pensar equidade, qualidade e sanidade a partir da concepção de libertação, esperança, vida e amor que temos em Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse pequeno desafio que temos pela frente. Pequeno, porque ele, acima de tudo, é de Deus e é feito com Deus. Que Deus nos abençoe. Agora é para mim, Alexandre. Bom, durante a semana toda a gente vem sendo tirado da nossa zona de conforto e eu espero que isso nos provoque reações positivas, madura e coerente com o evangelho que a gente prega. E falando em reações, eu quero convidar um homem e uma mulher, até por uma questão de gênero, para reagir a tudo isso que a gente escutou hoje pela manhã, né? Então, por favor, Rodolfo Silva e Juliana Fonseca. Pode vir.
Bom, o Rodolfo ele está na BU desde 1994. Servindo e atuando aí na BU Nordeste, fez graduação em Letras na Universidade Federal do Ceará. E de 2001 a 2006, ele esteve em Minas, aqui pertinho, em Contagem, trabalhando como professor de educação básica em escola pública. De 2006 a 2008, ele foi assessor de diaconia da BU. Fale. E em 2010, agora, ele está fazendo mestrado em literatura comparada da Universidade Federal do Ceará. E a Juliana Fonseca, da região Centro-Oeste, é estudante do 7º período de Medicina na Universidade Estadual de Montes Claros, na Unimontes. Iniciou no movimento em 2007, e ela disse que o seu sorvete preferido é de pistache. E fez IPL agora esse ano, em 2010, né, lá em Campinas. E tem envolvimento direto em projetos de extensão, que é chamado Doutores do Riso, Recreação Hospitalar, com extensão comunitária, e é participante da comissão para implementação do RU na faculdade. Por ser mais velho, né? Então, obrigado. Lá em Fortaleza, isso quer dizer um aplausos, né? Obrigado. Então, eu estou aqui, talvez por teimosia do Patrick e teimosia de Deus. E quando eu estava conversando com o Patrick, para estar aqui reagindo à fala do Alexandre, né, o que é que eu vou ser aqui? Né? Vou ser um reacionário ou um reagente ou o quê? Né? Mas eu vou falar, reagindo ao que o Alexandre falou, também falar de mim. Né? E aí tem o passado, desde 94, assim, na BU, com aproximações e afastamentos, mas esse passado ele se dobra para frente, né? E aí, pensando em vocês, principalmente na galera que está na primeira metade do curso, porque, às vezes, tristemente, apesar de ser educador e pensar na transformação que a gente pode implementar, às vezes a gente se acomoda demais. E às vezes, quando eu olho uma plateia de estudantes assim, em encontros da BU, eu fico triste, porque, ao pensar no futuro, eu vejo poucas pessoas comprometidas e penso também que, às vezes, a gente precisa, agora na BU, assinar um termo que eu vou me comprometer com a BU. Né? Isso é triste. Então, das coisas que Alexandre falou, que tem passado por minhas questões, depois de 10 anos de formado, é pensar na vivência da universidade, tentar responder e reagir a isso, né? Olhar para trás, mas pensar que agora, 10 anos depois, eu volto para a universidade como estudante de pós-graduação e essa questão da vivência. Como professor, muitas vezes eu me vi repetindo o modelo no qual eu aprendi e abracei como inadequado, como tradicional, e querendo fazer uma prática progressista, eu me via repetindo autoritarismo. E aí é apostar numa vivência na universidade em que a aula seja o menor dos eventos na universidade. Não dá para pensar, e eu tenho encontrado estudantes universitários ligados à BU que têm um medo de faltar aula,
tenho medo de viver algo fora da sala de aula. Isso, para mim, num contexto de um pensamento complexo, num contexto em que a gente pode vivenciar aprendizagens de muitas outras formas e que o conhecimento está muito disponível, mas é claro que os processos se dão de outras formas. Vejo alunos abeuenses preocupados com a sala de aula. Então, eu fico pensando que tipo de estudante a gente é, que tipo de estudante a gente está sendo na universidade, que tipo de estudante está matriculado na universidade. O Judson, lá da BU Nordeste, me pediu recentemente para escrever um texto e eu coloquei algumas dessas questões, né? Quando eu vivenciei na universidade, na BU, eu aprendi, né? Eu ouvi algo que eu sonhava com aquilo, né? A universidade e o diploma era algo secundário diante da agenda do reino, de proclamar o evangelho para o meu colega, assim, e vivenciar a agenda do evangelho. E aí, falar isso hoje parece algo extremamente anacrônico e esdrúxulo. Então, que vivência estudantil nós temos na universidade? E aí eu penso no futuro, porque isso vai ter implicações na minha vida profissional, na minha vida social. Essa questão dos dados que o Alexandre trouxe, o Brasil tem tido muita oportunidade de olhar para si mesmo, e eu cheguei em Belo Horizonte quarta-feira, e no Jornal de Minas tinha essa manchete: miséria tem prazo para acabar. São estudos do IPEA falando sobre a questão das políticas sociais, e aí tem alguns estados que vão acabar a miséria, a extrema pobreza, daqui a 2 anos, 3 anos. Dá vontade de morar nesse estado, né? E no norte, no nordeste, isso vai demorar um pouco. São dados, mas morando no nordeste de novo, é difícil crer. E aí eu fico pensando nessas agendas de controle social, em que na universidade isso é possível, de construir a universidade desde já, seja nos colegiados, seja nos movimentos estudantis, seja como a BU, pensar uma agenda para o reino, para a justiça. Então, essa é a minha reação à palavra do Alexandre. Que qualidade de estudantes nós somos? É aula que a gente quer? Se matricula num cursinho, gente. Volta para o cursinho. Mas se é uma vivência que vai possibilitar outras vivências fora da sala de aula, no bairro em que eu moro, pensando aí contextos de controle social que o Brasil tem pensado, de gestão democrática da saúde, da educação, da segurança pública, de tudo que a gente pode imaginar do ponto de vista de construção de políticas públicas de juventude, no caso mais próximo da BU. Então, pensar nisso, pensar que agenda eu tenho quando eu me matriculo hoje na universidade. E isso, na minha forma de ver, e na minha vasta experiência de 10 anos pós-faculdade, eu me vejo como profissional, às vezes repetindo questões que eu não gostaria, mas sonhando com algo que eu vivenciei. Então, esse passado, ele se dobra para o futuro e ele marca muito. Então, pensar nisso. É isso. Eu coloquei o sorvete de pistache porque eu sabia que iam falar muitas e muitas coisas do Rodolfo, e eu não tinha muitas e muitas coisas para falar de mim, né? Mas
O Rodolfo comentou muito sobre o olhar dele, a experiência dele em relação a quem já passou pela faculdade, né, quem já vivenciou esses desafios e enxerga também, tanto por ter passado, como o olhar que ele tem de hoje em relação à experiência dele. E, na verdade, a minha reação, a minha experiência está muito ligada com o que eu vivo no dia a dia mesmo, na faculdade. E, quando o Alexandre estava falando, eu acho que estava me dando assim, um certo desespero, porque quando a gente para pensar mesmo, realmente a gente cai em si, do tanto que nós somos acomodados. Né? Realmente, eu não sei como que é na realidade de vocês, mas na minha cidade, e principalmente no meu curso, que é a medicina, as pessoas elas têm uma preocupação assim, muito grande em ser os melhores dos melhores, em passar os dias, à noite, às tardes, às madrugadas, sábado, domingo, feriado, estudando, porque querem ter notas muito boas, querem ser muito bons, querem ter um sucesso, ficam vislumbrando esse tipo de coisa de futuro, né? E eu acho que isso tem muito a ver com isso que o Rodolfo falou a respeito da nossa agenda quando a gente entra na faculdade. Porque se nós entramos, eu creio que a grande maioria daqui encara o curso, encara aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né, como uma ferramenta para servir, como uma ferramenta mesmo para chegar até as pessoas de uma maneira que ele acha que vai ser mais eficiente, tanto no processo quanto após o resultado, que seria a formação. Isso tem que fazer toda a diferença enquanto a gente está passando por isso. Então, se a gente quer amar as pessoas, servir as pessoas, a gente não precisa esperar ter um diploma para fazer isso. Isso vai modificar totalmente a nossa maneira de, enquanto a gente está passando mesmo no curso, né? A questão da extensão, ela deve ser vista não como uma atividade extra, mas deve ser vista como uma prioridade mesmo. Porque de que adianta eu estar aqui acumulando conhecimentos e conhecimentos se eu, como se eu estivesse guardando assim numa bolsa e falando assim, não, no dia que a bolsa estiver cheia, aí sim eu posso usar. E, na verdade, não. Deus nos temperou assim, com tantas coisas, tantas habilidades, um conhecimento que está sendo construído assim, todos os dias, e a gente sempre pode ser útil, a gente sempre pode servir, a gente sempre pode fazer alguma coisa, porque sempre vai ter alguém que está numa situação pior que a nossa. E, enquanto privilegiados, né, como a fala do Alexandre falou, que são poucas as pessoas dentro do nosso contexto brasileiro que têm essa possibilidade de estudar, de fazer um curso superior, nós temos uma grande responsabilidade em relação a isso. Né? O que a gente tem feito? O que a gente tem feito em relação aos nossos colegas? Nós temos tentado abrir os olhos deles também em relação a isso? Ou nós temos nos acomodado também como eles, falando assim, não, eu preciso tirar boas notas. E, na verdade, a gente precisa, sim, ter uma excelência em relação ao ensino. Mas a gente precisa produzir conhecimento mesmo na área de pesquisa. A gente precisa aplicar o conhecimento, mesmo que pouco ainda que a gente tenha, para poder servir as pessoas. Né? E isso é extremamente fundamental. E está intrincado com o nosso conceito de missão integral, com tudo isso que a gente vem vivenciando. Né? Lá na minha faculdade, né, eu e um outro colega de sala, a gente começou, não fomos os pioneiros, mas a gente entrou num projeto, que é o projeto de extensão ligado com recreação hospitalar, né, que é a Alegria e Companhia Doutores do Riso, muito semelhante ao que a maioria conhece como Doutores da Alegria. Né? Só que é um projeto que é voltado... é totalmente voluntário. E, quando eu entrei, eu fiquei bem encucada, assim, porque tinha umas 20 pessoas e nós dois éramos os primeiros do curso de medicina a participar de um projeto desse. Um projeto que é dentro do hospital, que é com os pacientes, que é com todas as pessoas que estão envolvidas no contexto hospitalar. A gente falando assim, que tipo de profissionais estão sendo formados? Né? Quantas pessoas passaram pelo curso já? E, tudo bem, existem muitas maneiras de fazer, né, de ser um extensionista, digamos assim, de aplicar o conhecimento. Mas como que a gente vai pensar assim, eu vou ser um bom profissional, eu vou amar as pessoas, eu vou servir a elas e tal, se, enquanto a gente está sendo formado, a gente não faz isso? Entende? É tão como se a gente fosse dormir
e quando a gente formasse, a gente acordasse totalmente, agora sim eu posso fazer alguma coisa. Então, o que eu queria mesmo nessa reação é passar um pouco do meu desespero também para todo mundo, de se indignar, que eu acho que isso é uma coisa que muito me marcou na fala do Alexandre, se indignar mesmo, é a empatia, se colocar realmente no lugar das outras pessoas e pensar assim, o que eu posso fazer? Ou o que eu e muitas outras pessoas juntas podemos fazer? Porque às vezes a gente vai precisar mesmo de outras pessoas. Isso tem a ver com a missão de Cristo e a missão que Ele passou para a gente, né? Que não tem uma pessoa que teve maior empatia do que Ele, que literalmente se colocou no lugar de todas as pessoas para poder mudar a vida delas. Eu acho que nós temos que pôr isso na nossa mente mesmo. Temos sido transformadores do meio em que a gente vive. E é transformar nas pequenas coisas, mas também nas grandes coisas, né? É viver o amor não é só sendo um bom amigo. Isso é fundamental, é muito importante. Mas a gente tem que pensar alto também, tem que pensar nas desigualdades, tem que pensar na realidade mesmo que a gente está inserido. Eu estava comentando essa semana sobre a questão do nosso pensamento, eu quero ser um missionário e tal. E muitas pessoas falam assim, a carteirinha de missionário assim, que realmente vale é a de quem foi para a África. Né? Todo mundo, eu sou um missionário que foi para a África. Aí parece que dá um peso maior, né? Mas, se a gente olhar assim, pelo menos no meu contexto lá de norte de Minas, que é uma região sertaneja extremamente pobre, a gente vai encontrar com realidades, às vezes, piores do que muitos lugares na África, e coisas que estão muito próximas. Se a gente não for capaz de fazer algo ao nosso redor, como que a gente pode vislumbrar coisas assim, de realidades tão distantes? Né? Primeiro, a gente tem que acolher os nossos. Eles estão nas nossas mãos mesmo, nós somos responsáveis por eles. E é isso, eu espero que todo mundo se fortaleça, se renove nisso, tenha alegria e esperança para continuar fazendo mesmo aquilo que fomos chamados e sempre pensando uns nos outros. É isso, obrigada. E vamos preparando, agradecer aí os comentários, observações. E só pontuar uma coisa, o Pato pediu para eu dar uma tréplica, sei lá, uma réplica, né, no caso. Eu terminei falando uma frase que, quando eu desci, eu pensei, por que eu falei isso? Né? Que eu falei, não, é um negócio fácil. Né? Mas não é nada fácil. Né? O Brasil vive o que vive há 500 anos. Eu acho que é fácil porque não é uma tarefa nossa, é uma tarefa de Deus, a obra é de Deus. Então, para Deus, para Ele é fácil. Né? Mas eu diria que para a gente, para essa angústia, essa indignação, um elemento que eu considero fundamental e que alguns educadores têm pontuado bastante isso, é a necessidade de abertura para os movimentos sociais, no caso da escola e da universidade. A ideia de que toda essa ação ela precisa acontecer em conjunto com grupos. Esse problema enorme que a gente tem pela frente, ele não vai ser resolvido por você sozinho. Né? O Messias, que era o Messias, o Jesus, o encarnado, Deus vivo, ele chamou 12 pessoas num fim de mundo, ficou andando a pé, não pegou em arma, não fez nada demais. Ele tocou a vida numa boa. Né? E nem o próprio povo dele o aceitou, porque esperava o Alto Borogodó chegando. Então, a ideia que esse modelo que Jesus nos oferece, de um Messias que, sendo Messias, não estabeleceu uma ação que é mudar as coisas do dia para a noite, mas sim entende que os processos são demorados, que mais do que o resultado, o processo tem uma importância muito grande e que isso precisa acontecer coletivamente. Eu acho que essa é um pouco uma imagem que me vem, que tem um peso, tem um incômodo, mas nós não somos os Messias. Messias é Deus, Messias é Jesus. Então, a gente, como corpo de Cristo, alguns com capacidades e experiências para se envolver em esferas A, B, X, Z, outros em Y, J, K, L, M, e cada um no seu quadrado tocando a coisa para frente.
como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. E isso acho que a gente tem que ter para acalmar o nosso coração um pouco, não muito. Tá, vamos ter um tempo de oração, pedir aí a Deus sua graça e misericórdia para nossas vidas. Pai amado, nós oramos, Senhor, nós colocamos, Pai, diante de Ti as nossas vidas. E eu te agradeço, Pai, por cada irmão e irmã aqui presente, Senhor. Pela sua escolha, pelo Teu Evangelho, pela família que essa pessoa tem, pela história de vida que ela tem, pelo seu passado, pelo seu presente, pelo seu futuro, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida desses irmãos e irmãs. Obrigado pela vida que vem de Ti, que Tu nos deste, Senhor. Pai, nos prepara, nos incomoda, nos cuida e nos orienta, Senhor. Nos dê sede pela Tua palavra, sede pelo Teu Evangelho e a certeza, Pai, que sem Ti nada poderemos fazer, Pai. Que, Pai, como corpo Teu, como corpo de Cristo, nós possamos olhar para o Teu Evangelho, olhar a sociedade pelo viés da salvação e, a partir desse viés, com uma indignação que não cabe em si mesma, nós possamos, como corpo Teu, como igreja Tua, e com a Tua sabedoria agir, Pai, e atuar. Atua na minha vida, atua na minha casa, atua no meu trabalho, atua na vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente, Senhor. Que a semana que vem seja mais uma semana, Pai, na Tua presença. E que palavras, experiências, visões, sonhos, revelações que vêm de Ti, da Tua palavra e da Tua natureza e da Tua criação, Pai, possam fazer efeito e reverberar em nossas vidas sempre, Senhor. Não nos deixe afastar de Ti, Pai. Nos deixe, Pai, incomodados por Ti e por Tua palavra. Abençoa a ABU, Pai, abençoa esse ministério que é Teu, guarda Reinaldo, Patrick, Pai, os assessores, a diretoria e cada estudante, cada líder de grupo base, cada presidente de CR, membro de CD, Pai, cada membro da diretoria nacional, cada membro de diretorias locais, Senhor. Que esse ministério que é Teu, Pai, possa continuar sendo testemunha Tua na Universidade Brasileira. E que, como um movimento, Pai, possamos trazer mais da Tua graça e do Teu amor para a sociedade, Senhor. Que Teu reino venha pela Tua graça. Que nós possamos experimentar cada vez mais dele, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, Senhor.